E aí, tropa, bora para mais uma análise desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024, oitavas de finais da Liga dos Campeões da Europa, ou seja, quarto Champions League. Só que antes, se você não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno, criador do canal Mundo Tips Aposta Esportiva, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma lista de 12 jogos. Procurei filtrar as melhores opções do dia para trazer os melhores green para que você possa se tornar um apostador lucrativo no mercado de aposta esportiva. Então, antes de iniciar a nossa primeira análise, vamos iniciar primeiro com a nossa pré-análise, pedindo para que vocês deixem o dedo aí, clica o dedo no like. Se você não é inscrito no nosso canal, gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal. Estamos no início da nossa trajetória, então é muito importante você se inscrever no meu canal, você compartilhar os meus vídeos, você deixar o like e até mesmo deixar os comentários aonde eu posso estar melhorando ou não neste canal. Então, sem mais delongas, bora partir aí para o nosso primeiro palpite de hoje. Bora dar para não tomar. Copa da Grécia, início às 14h30. Temos o jogo do PAOK versus Panathinaikos. Bom, a equipe do PAOK vem a 5 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade, incluindo 3 goleadas nos últimos 5 jogos. E a equipe do Panathinaikos vem a 2 derrotas e 3 vitórias consecutivas, 3 jogos de invencibilidade. O último confronto deu PAOK por um placar de 2-1. E nos últimos 5 confrontos entre eles, todos eles bateu ambas as equipes marcam. A equipe do PAOK em casa vem fazendo uma temporada incrível, 9 vitórias e um empate, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. Mas se vocês for filtrar um pouco mais, você vai ver que a invencibilidade do PAOK é ainda maior, ou seja, é quase 20 jogos de invencibilidade. E a equipe do Panathinaikos fora, nos últimos 5 jogos, vem de apenas uma derrota, somando 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Bom, é um jogo Copa, é um jogo eliminatório, ou seja, perdeu, tá fora. Então, para essa partida, acredito que a equipe do PAOK pode sair o vencedor. Então, vou deixar duas boas opções de mercado. A primeira, chance dupla, PAOK com empate. E a segunda é o jogo para mais de 1,5 gols. Agora vamos para a Champions, o jogo da Champions, Liga dos Campeões. Temos Lazio versus Bayern de Munique, início às 17 horas. Bom, o Bayern pagou uma odd de 1,60 e a equipe da Lazio 7,75, empate 4,0. A Lazio vem a 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, ou seja, em 3 dos últimos 5 bateu mais de 2,5. Vinha de uma derrota no clássico diante da Atalanta, mas venceu o Cagliari fora de casa por um placar de 3-1. O Bayern, 2 derrotas e 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Nos últimos 3 jogos bateu mais de 2,5. O último confronto, o Bayern levou a melhor em 2021. A Lazio atuando em casa vem a 3 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade. E o Bayern fora, 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Bayern de Munique que perdeu por um placar de 3-0 diante da equipe do Leverkusen, que é o atual líder da Bundesliga. Então, o Bayern é uma equipe forte, tem o grande goleiro Manuel Neuer, tem o Upamecano, ex-PSG, se não me falha a memória. Tem outros jogadores como o Harry Kane, tem o Musiala, tem o Sané, entre outros jogadores. Então, diante disso, acredito que o Bayern pode sair o vencedor dessa partida. Então, vou deixar Bayern de Munique para vencer. E também acredito que será um jogo para gols, um jogo para mais de 2,5 gols nessa partida. Bom, ainda na Champions, temos o jogo do PSG versus Real Sociedad, início às 17 horas. A odd de momento paga 1,67 para o PSG. A equipe do PSG vem a 4 vitórias e um empate, 3 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 jogos bateu o mercado de ambas as equipes marcam e também o mercado de mais de 2,5 gols. O PSG, 3 empates e uma derrota, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 4 jogos, o Real Sociedad não sabe o que é marcar gols, não temos confronto direto entre essas equipes.
Atuando em casa, o PSG vem a 4 vitórias e um empate, ou seja, bateu ambos marcas em 4 de 5. Lembrando que a vitória mais recente foi na última rodada, diante do Lille, 3-1 atuando em casa. E o Real Sociedad fora, 3 vitórias e 2 empates. Para essa partida, o PSG é o favorito. Não vejo uma zebra acontecendo, apesar de ser um jogo bastante pegado. Vou acreditar na vitória do PSG. PSG para vencer. Taça Guanabara, temos o jogo do Volta Redonda versus Botafogo do Rio de Janeiro. A odd paga 1,95 na vitória do Botafogo. O Botafogo, que é o quinto colocado com 11 pontos, vem a 3 jogos sem vencer. Ou seja, ninguém mais do campeonato tem jogos a menos que o outro. Bom, o Volta Redonda vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, 2 jogos sem vencer. Lembrando que bateu mais de 1,5 gols nos últimos 5 jogos. E a equipe do Botafogo perdeu o clássico diante do Flamengo por um placar de 1-0. E lembrando que em 3 de 5 também bateu ambos mais de 1,5. O último confronto deu Botafogo por um placar de 2-1 fora de casa. Aquele Botafogo que estava jogando muito bem na temporada passada e depois conseguiu o fracasso. Volta Redonda em casa, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. É uma equipe que marca e sofre gols em seus domínios. E a equipe do Botafogo fora de casa, 3 derrotas consecutivas. Então, é um jogo que pode acontecer uma zebrinha. De repente, se você é aquele camarada que curte a aposta de mini opção de zebra, é um jogo que pode acontecer. O Volta Redonda pode surpreender. Uma chance dupla no Volta Redonda com empate também seria muito plausível. E se você for optar no mercado para gols, é um mercado para mais de 1,5 gols. Copa do Nordeste, temos o jogo do Fortaleza versus River do Piauí, pela rodada 3. Esse jogo tem início às 19 horas. Fortaleza, atuando em casa, vem a 4 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade, bateu mais de 1,5 em 4 deles. E o River fora, 3 vitórias e 2 derrotas. O último confronto entre essas equipes, a equipe do River empatou em 1-1 diante do Fortaleza. Então, é um jogo muito pegado. Fortaleza sabemos que é o favorito. Vou deixar um jogo para mais de 1,5. A odd ainda não aparece de momento. Mas dependendo da odd, você pode buscar até o mercado para mais de 2,5 gols. Fortaleza bem favorito. Convenhamos que a equipe do River surpreendeu vencendo o Bahia. Zebras acontecem, mas não vejo essa zebra acontecer. E agora, pelo outro jogo, temos Itabaiana versus Sport às 19 horas. Itabaiana em casa, 3 derrotas e 2 vitórias. Ou seja, é uma equipe que mais perde do que vence atuando em casa. E o Sport fora, 3 vitórias e 2 derrotas. Para essa partida, vou acreditar Sport com empate anula. Vamos agora para a Copa do Brasil, não. Vamos agora para o Campeonato Gaúcho. Temos Ipiranga versus Grêmio, início às 19 horas. O Ipiranga vem a 4, 5 jogos sem vencer, ou seja, 2 empates e 3 derrotas. E o Grêmio, 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade. O último confronto deu Grêmio. O Grêmio, atuando fora de casa, vem a 2 vitórias consecutivas. Vai ser um jogo pegado, de bastante marcação, não tenho dúvida disso. Vou deixar um jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida. Se trata do Grêmio do Renato Gaúcho, que vem na liderança com 16 pontos, diante do Ipiranga, que não está jogando nada no campeonato. Bom, ainda no Gauchão, ainda vamos para o Campeonato Paulista, um clássico entre São Paulo versus Santos, início às 19h30. São Paulo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota para a Ponte nos minutos finais. O São Paulo perdeu a primeira. E o Santos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último confronto 0-0 entre essas equipes. O São Paulo em casa, 4 vitórias consecutivas. O Santos, 2 vitórias e 2 derrotas fora. O último confronto entre eles, como você já sabe. Bom, na classificação se trata do líder versus o vice-líder do campeonato. Vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o Campeonato Goiano. Campeonato Goiano, temos o jogo do Goiás versus Goianésia. Início às 19h30. A equipe do Goiás, 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Goianésia é uma equipe que vem a 2 derrotas, 2 empates, 4 jogos sem vencer. O último confronto deu Goiás, não tem muito o que comentar. O Goiás é uma equipe superior tecnicamente, vem na liderança, 1 ponto à frente do Vila. Então, para essa partida, ficarei no mercado de Goiás para vencer. Goiás para vencer, quem sabe já na primeira etapa. Vamos agora para o Cariocão. Temos o jogo do Flu versus Vasco às 21h30.
O Flusão paga uma odd de 1,78 como favorito. Vem a 4 vitórias e um empate, 5 jogos de invencibilidade. Enfrentou o Sampaio Corrêa, que não é uma equipe lá essas coisas, mas teve dificuldade, que só venceu apenas de um gol. E a equipe do Vasco, 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. O último confronto deu o Vasco 4-2. É um jogo muito equilibrado tecnicamente. O Flu é o favorito. Vem com 17 pontos na liderança, marcou 14, sofreu 5. E o Vasco marcou 10, sofreu 7. Ou seja, em minha visão, é um jogo para gols. Não tenho dúvida que o Fluminense vai marcar e vai sofrer gol. Vou deixar um duelo para mais de 1,5 e também acredito no ambas as equipes marcam. Pela Copa do Nordeste, temos o jogo do Náutico versus Ceará às 21h30. A equipe do Náutico vem a 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, ou seja, vem de 2 vitórias. Venceu a equipe do FC do Porto, pelo Pernambucano, pelo placar de 3-0 e venceu o Maranhão fora de casa, que era o bicho-papão de alguns, porque o Maranhão tinha vencido o clássico diante do Sampaio pelo placar de 3-0, também venceu o Motoclube pelo placar de 5-1, e o Náutico foi lá e venceu pelo placar de 3-1, como também havia vencido o São Bernardo na temporada passada, que estava quebrando todo mundo, e o Náutico venceu ele. O Ceará vem de um empate e 4 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. O último confronto, o Náutico venceu fora de casa, venceu a equipe do Ceará na Copa do Nordeste em 2019. Ou seja, é um jogo que o Náutico em casa vem a 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a equipe do Ceará, 2 derrotas, um empate e uma vitória. O Náutico que iniciou a Copa do Nordeste, perdendo para o Botafogo da Paraíba com uma falha bizarra do zagueiro. E o Náutico teve a recuperação diante do Maranhão. Então está tudo nas mãos dele. É jogar para não perder essa partida. Então eu vou deixar Náutico com empate nessa partida. Bom, vamos agora para o Paulistão novamente. Temos Red Bull Bragantino versus Ponte Preta. Início às 21h30. O Bragantino vem a 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. 3 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E a Ponte 3 vitórias e 2 empates. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Nos últimos 3, empate técnico e 1-1. Atuando em casa, o Bragantino vem a 4 jogos sem vencer. E a Ponte fora, 2 vitórias consecutivas. A Ponte é uma equipe que conseguiu surpreender o São Paulo, atuando em casa, tanto é que soltou para a 4ª colocação. E o Bragantino é o 6º colocado, ou seja, para essa partida, é um jogo que acredito na linha de gols. É um jogo para ambos marcas, é um jogo para mais de 1,5. E claro, tome cuidado que pode acontecer uma zebrinha nessa partida. Um fora com empate não seria nenhuma coisa do outro mundo. Tropa, bora dali para não tomar-lhe. Então, cuida que a maré tá enchendo. Mas gosto. Sim, cuida que a maré tá enchendo. Mas cadê a minha opção de bilhete pronto? Relaxa, tropa. Vou disponibilizar aquela dupla, aquela tripla ou até mesmo uma montagem de bilhete pronto para que vocês consigam filtrar. Se a minha análise bater com a sua, você vai lá e fatura o seu green. Só que antes, não se esquece de soltar o dedo no like e se inscrever no canal. Bom, vamos ao que interessa. Em questão de dupla ou tripla, vou estar deixando para vocês PAOK com empate e Bayern de Munique para vencer, como a nossa primeira dupla do canal Mundo Tips. A outra boa opção que você pode pegar é PSG para vencer o jogo. PSG para vencer. Pode pegar PSG e ambos marcam no Bayern de Munique versus Lazio. Pode pegar PSG para vencer. Pode pegar também esse mais de 1,5 PAOK versus Panathinaikos. Pode pegar mais de 1,5 Fluminense versus Vasco. Náutico com empate. E pode pegar mais de 1,5 São Paulo versus Santos. Então essas e outras são as nossas filtragem de bilhete pronto. Então monte sua dupla, monte sua tripla, faça seu planejamento de bilhete pronto. Até a próxima. Valeu!